Boa noite a todos. Todo mundo me ouvindo? Sim. Sim, boa noite. Certo, pessoal. Então, estamos iniciando aí mais uma das nossas aulas, tá? O módulo 1. Inicialmente, a gente estava aguardando aí entrarem alguns alunos para chegar numa quantidade, digamos assim, expressiva, né? E posterior tivemos um pequeno probleminha com a transmissão ao vivo no YouTube. Por isso que demorou um pouquinho para que a gente viesse a iniciar aqui de fato, tá bom, gente? Mas graças a Deus já normalizou, estamos ao vivo aqui, tanto no Google Meet com vocês, quanto no YouTube. A gente só disponibiliza esse link aqui, nesse momento, para aqueles que têm dificuldade. Quem segue lá o nosso canal, né, tá inscrito no nosso canal no YouTube, ele tem automaticamente, quando a gente vai fazer uma live, ele já envia, ele avisa o pessoal. Mas dos alunos, a gente só costuma passar esse link para aqueles alunos que têm dificuldade para acessar o Google Meet. Por quê? Repetindo, não tem a mesma interação que vocês têm através do Google Meet, onde vocês podem tirar dúvidas ao vivo, tal, e a gente consegue dar uma atenção maior. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de fazer umas pequenas considerações aqui, tá, gente? Nós temos alguns problemas com o pessoal que está acessando o Google Meet, né? Ou quem está acessando também o Google Classroom para fazer exercícios, para ver as aulas, etc e tal. Nos casos de algumas pessoas que acessam duas contas em um mesmo aparelho. Por exemplo, em uma mesma casa, um celular, a pessoa coloca duas ou três contas, tá? De antemão, esse tipo de problema a gente não tira a dúvida aqui na aula, tá? A gente tira a dúvida desse tipo de problema e busca auxílio com a secretaria. Eu só estou transmitindo aviso, tá? Que, assim, aqueles que puderem, nós sabemos que nem sempre é possível, mas aqueles que puderem separar de forma que fique um aparelho para cada usuário é melhor, tá bom? É melhor porque não vai ter esse tipo de confusão. E o problema maior não é nem o Google Classroom. O problema maior é que os formulários de exercício, eles normalmente direcionam vocês para o navegador, seja quem usa o Google Chrome, a grande maioria dos aparelhos Android, seja o Safari, né, os dispositivos iPhone, né, eles costumam sincronizar a primeira conta que você colocar lá. Então, a primeira conta que você colocou é do aluno 01. Então, toda vez que você tentar acessar, independente do Google Classroom, você ir lá e selecionar o aluno 2, quando você clicar para abrir o formulário, ele vai abrir o formulário, mas o navegador vai estar logado naquele usuário que é o aluno 01. E aí acaba dando um conflito. Porque se o aluno 1 ele já resolveu o exercício, a gente só permite, evidentemente, que o aluno envie o exercício uma única vez. Então dá problema, porque depois que o aluno enviou, o formulário não vai receber novamente aquele formulário de exercício. Então, gente, para evitar esse tipo de problema, né, a gente tem como solucionar, né, se o aluno ele avisar a gente com bastante antecedência, a gente vai trabalhando aí ao longo da semana para resolver esse problema. É possível, né? Só que se puder evitar, gente, eu recomendo que vocês evitem, porque gera um transtorno muito grande quando tem mais de um aluno logado em um mesmo aparelho, tá? Quem puder evitar, é preferível que você deixe um celular para um aluno, outro celular para outro aluno. Ou, então, um celular para um aluno, outro aluno utiliza no computador, no notebook, quem tiver um computador ou um notebook à disposição, a gente trabalha dessa forma. É muito melhor, tá bom, gente? Para a gente evitar de ter alguns tipos de transtorno com relação ao envio de exercício, às vezes está muito em cima do prazo. Outro detalhe que eu gostaria de pedir para vocês, tá, gente? Questão de solução de problemas, né? Não nas aulas presenciais, mas enquanto nós estivermos no EAD, os dias de transmissão de aula, quais sejam a quarta-feira e a sexta-feira, né? A quarta-feira, por que eu falo? A quarta-feira é dia de transmissão de aula para o módulo 2 e a sexta-feira é o dia da aula de vocês. Então, na quarta-feira, a partir das 18 até mais ou menos às 22 horas,
a secretaria e os professores de teoria musical, eles estão empenhados na transmissão da aula, né? Verificação de presença, etc e tal, conferência de exercício, enfim, uma série de rotinas que antecede o início da aula. Então, gente, fica muito complicado da gente atender vocês na quarta e na sexta pelo o WhatsApp da secretaria depois das 18 horas, até o prazo das 22. E depois das 22 horas, evidentemente, a gente acaba deixando para resolver no dia seguinte, né? Então, a gente pede que qualquer tipo de demanda, se puder trazer com antecedência, bem melhor. No dia, se for alguma emergência, tragam, mas até esse limite das 18 horas, porque passou das 18 horas, depois das 18 horas, a gente fica com muita dificuldade de atender vocês, tá? Então a gente padroniza assim: atendimentos às quartas e às sextas-feiras durante esse período de pandemia, de suspensão das aulas presenciais, a gente faz até às 18 horas. Nos outros dias ainda é mais tranquilo, tá? Dias de semana, né? Dias úteis, né? Agora, às quartas e sextas, a gente pede que o atendimento seja limitado até às 18 horas. E aí, o que passar desse horário, a gente acaba deixando para o dia seguinte, porque está todo mundo realmente uma grande correria. Secretaria atrás de conferir a lista dos alunos que vão estar presentes na aula, questão de exercícios, né? Quem fez, não fez, fechar o formulário de exercício. Os professores terminando configuração de aula, e às vezes, como aconteceu hoje, dá um probleminha ou outro com a sincronização da live, né, para transmissão ao vivo no YouTube, para que ocorra a gravação da aula, né? Então é muito corrido. Então, para que não aconteça de você mandar a mensagem e ficar aguardando a resposta que não vai vir, não por má vontade, nem por outra questão, mas porque nós realmente estamos todos empenhados, já se programem nesse sentido. Qualquer demanda, quarta ou sexta-feira, a gente limita até as 18 horas, tá bom? Então, antes das 18, pode pedir, depois das 18, se você fizer qualquer solicitação, já esteja ciente que muito provavelmente nós só vamos responder você no próximo dia útil, perfeito? Agora, iniciando a rotina normal das nossas aulas, né? Como vocês sabem, a gente sempre procura iniciar com a leitura de um versículo bíblico que está entrando aí na tela para vocês. Eu vou colocar aqui na tela cheia para que fique mais fácil a leitura, tá bom? Perfeito? Todos estão visualizando aí? Sim. Sim. Então vamos fazer a leitura. Sim. O texto está lá em Romanos, capítulo 15, versículo 13, e diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, gente, nós Amém. já falamos, continuamos, sempre vamos continuar transmitindo essa mensagem, tá bom? A nossa esperança tem que estar em Cristo, tá bom? A gente sabe que, infelizmente, vivemos tempos muito difíceis mesmo, né? A cada dia a gente recebe a notícia de que perdeu um conhecido, um amigo, um parente, sistema de saúde em colapso, uma série de problemas, né? Paralelo a isso, a gente enfrenta um paradoxo porque a nossa vida não pode parar. Nós precisamos levar o alimento para a nossa casa, o sustento. Então, são dias difíceis mesmo. O que nós temos que fazer, gente, é não firmar a nossa esperança em outra coisa que não seja na palavra de Deus, em Deus, né? Buscar a Deus em orações, meditar na palavra de Deus é o que nós podemos fazer. E como nós temos aí, a grande maioria de nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mauá, nós conhecemos o nosso pastor Clarismundo e a orientação que ele sempre nos dá, culto a culto, é que nós procuremos orar pelas nossas autoridades, tá bom? Para que Deus guie, para que Deus dê graça, para que Deus dê sabedoria, porque nós estamos sendo guiados por eles, tá? Então, se eles vão bem, ou se eles governam bem, nós estamos bem. Se eles vão mal, ou se eles governam mal, nós estamos mal. Então, o que nós podemos fazer é orar, pedir para que Deus guie, para que Deus dê sabedoria e graça para eles, para que a nossa vida também seja boa.
Antes do início da aula, da correção dos exercícios, gente, vamos fazer aqui o compartilhamento desta informação que é tão importante. A nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mauá, né, que é a instituição mantenedora da ABW, que por sua vez é quem mantém este curso, né, a Escola de Música, ela provém essa campanha, né, que se chama Compartilhando o Pão, né, doações de cestas básicas, né. Quem tem qualquer material não perecível, né, na sua casa, às vezes está sobrando, principalmente nessa época de pandemia, gente, não deixem de doar, tá bom? Lá, Rua Manuel Pedro Júnior, 670, Vila Bocaina, né, em Mauá, um local muito conhecido, é a sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mauá, o Ministério de Missão. Quem tiver mantimentos, por favor, nós pedimos que vocês levem para a nossa sede lá. Sempre vai ter alguém para receber esse material. Então, essa campanha, Compartilhando o Pão, quem puder, por favor, não deixe de colaborar, tá bom? Vai ser muito valioso, vai estar ajudando alguém que certamente está precisando, tá bom, gente? Compartilhem essa mensagem, depois nós vamos compartilhar lá pelas redes sociais da Escola de Música. A gente aproveita também para pedir quem ainda não curtiu, quem ainda não segue no Instagram ou curtiu no Facebook as páginas da Escola de Música, vai lá, curta nós, em instantes aí depois da aula nós vamos procurar compartilhar essa imagem, que vocês repliquem, nos ajudem compartilhando também essa informação para que chegue a mais gente. De repente, lá no seu serviço você recebe uma cesta básica por mês e você não usa, fica lá parado. Então, gente, doe, tá? Porque tem pessoas que estão precisando, principalmente nessa época, certo? Iniciando agora, de fato, as nossas aulas, nós vamos fazer primeiro a correção, tá? Dos exercícios que nós passamos para vocês essa semana. Eu vou colocar aí na tela cheia, que fica melhor para vocês visualizarem, tá bom? Vamos lá. Certo, gente? Então, o primeiro exercício que nós passamos para vocês foi esse, certo? O que diz esse exercício? Conforme o primeiro exemplo, classifique as demais linhas suplementares abaixo, tá? Então, gente, e aí linhas ou espaços, né? Tanto faz, a gente pede para classificar os dois. E a gente segue esse primeiro exemplo, tá vendo o número 0 aqui em cima? Então, nós temos esta aqui, qual que ela é? Ela é a primeira linha, tá? Porque é a primeira linha que se encontra fora dos limites da pauta ou do pentagrama. Ela é suplementar, porque ela vem para complementar aquilo que o pentagrama ou a pauta, né, tanto faz se a gente chamar de pauta ou pentagrama, ele não consegue representar entre essas 5 linhas e 4 espaços aqui. Então, por isso a gente chama de suplementar. E inferior, que é a última classificação, porque está abaixo, tá, da pauta ou do pentagrama. E aí, gente, eu vou aproveitar aqui para perguntar para vocês, vocês tiveram muita dificuldade com essa questão das linhas e espaços suplementares ou não? Não. Não? Perfeito. É um conceito que realmente não é muito difícil, né? Porque não conheço muito. Eu ouvi que alguém falou, mas acho que falou um pouquinho longe do microfone. Se puder falar um pouquinho mais perto ou um pouco mais alto para a gente ouvir. Só ouvi o finalzinho, falou que não conheço muito, mas... Eu tive um pouquinho de dificuldade, mas eu creio que eu consegui fazer. Botar vendo. Então é isso aí, gente. É uma questão de a gente ir se habituando, né, com esses exercícios. É novidade para a grande maioria de vocês. Teve dificuldade, tem que praticar. Não tem outro jeito da gente assimilar a matéria se não for praticando. E aí teve dúvida, postem lá no Google Classroom, tem uma opção lá na aba de atividades, um campo de dúvidas, tá? Então poste a sua dúvida lá, o professor, na medida do possível, se for da classe 2, eu respondo, se for da classe 1, o professor Marcos responde, tá? A gente vai procurar o mais rápido possível estar respondendo vocês lá. Se por acaso, a gente sempre reforça esse aviso, né, gente? Por acaso nós não conseguirmos ou não ver a tempo ali a sua dúvida, aí você encaminha pelo WhatsApp da secretaria e a secretaria vai fazer um contato com o professor, falar, olha, professor, tem uma dúvida do aluno lá, por favor, responde lá na opção lá de dúvidas, tá?
às vezes acaba passando realmente batido, a gente tá com uma grande demanda, né? 2 classes aí ao mesmo tempo, às vezes uma ou outra resposta a gente acaba demorando um pouquinho, tá bom, gente? Mas na medida do possível a gente responde todo mundo. Então, continuando aí, o exemplo está na tela, certo? Primeira linha suplementar inferior é esse exemplo 0. E a partir do 1 é o que vocês teriam que responder. Então, o 1. A primeira linha aqui que nós temos aqui embaixo que era para ser preenchida. É evidente que lá no formulário estava de uma forma diferente, mas para que vocês compreendam aqui de uma forma mais didática. O primeiro campo aqui que teria vazio para a gente preencher é se é primeira, segunda, terceira ou quarta, e se é linha ou espaço. Este exemplo número 1 aqui, esta figura que eu estou circulando com o meu mouse aqui, é uma linha ou é um espaço? Linha. Isso, perfeito. Então, espaço. Uma linha. É uma linha. Isso aí. Número 1 aqui é uma linha, né? Então, é a primeira linha que nós encontramos acima da pauta ou pentagrama. Então, nós já completamos esses 2 espaços. O primeiro deles é esse aqui de cima. Então, nós já sabemos que o número 1 é a primeira linha, certo? É suplementar, como todos aqui, esse campo de informação do meio, em todos eles sempre será suplementar. E o de baixo aqui, é inferior ou superior, gente? Superior. Perfeito, exatamente. É isso aí, gente. É superior. Então, esta resposta aqui, ó, número 1, é a primeira linha suplementar, porque está complementando ali o que o pentagrama não consegue representar, e a gente chama de superior porque está acima da pauta ou do pentagrama. Vamos conferir lá no gabarito? Olha lá, exatamente como eu acabei de falar, certo? Estão vendo aqui? Olha lá, primeira linha suplementar superior, a figura de número 1. Tá bom, gente? Rapidamente a gente lê as outras aí para que a gente possa avançar, porque esse conteúdo ele é relativamente simples se nós compararmos com os demais que nós temos aí para trabalhar hoje. Segunda figura. Nós estamos aqui. Isto é uma linha ou é um espaço? O que vocês acham? Espaço. Isso. Espaço. Perfeito, é um espaço. Ele é suplementar. E aí, uma dúvida que alguns tiveram, a gente observou aí nos exercícios que algumas pessoas erraram. É o primeiro espaço ou é o segundo espaço? Segundo. Isso. É o segundo. Muito bom. Exatamente. É o segundo espaço, gente, porque o primeiro é aquele que vem imediatamente após o término da primeira linha. Lembrando, nós contamos as linhas e os espaços de baixo para cima, perfeito? Então nós temos aqui, nesse exemplo que nós temos na tela, nós temos aqui, ó, no número 2, que o primeiro espaço, né, não é o que está escrito aí, só a título de informação para vocês. O primeiro espaço seria aquele, ó, nós temos todas as linhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, a gente conta de baixo para cima, né, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Então a primeira linha que é mais embaixo, o primeiro espaço seria a primeira nota abaixo, imediatamente abaixo da primeira linha. Esse já é o primeiro espaço suplementar inferior. Tá? Então, no caso ali, nós estamos vendo o segundo. Por que é o segundo? Porque ele já está após o primeiro espaço, que é esse que fica imediatamente abaixo da pauta ou do pentagrama, tá bom? Então, segundo espaço, né, suplementar, porque ele visa complementar o que a pauta ou pentagrama não consegue representar, e inferior. Por quê? Porque está abaixo da pauta ou do pentagrama. Tá bom, gente? Também bem tranquilo esse conteúdo aí. É só a gente seguir essa mesma lógica, né? Nós temos ali, dentro desse mesmo exemplo, a figura de número 4, né? Que é exatamente inversamente proporcional à figura de número 2, à medida em que a figura número 2 é o segundo espaço suplementar inferior, a figura número 4 ela é o segundo espaço suplementar superior. Perfeito? Vamos conferir lá no gabarito. Figura número 4, segundo espaço suplementar superior. Tá bom, gente? Aqui, ó, nesta coluninha aqui, certo? Figura número 4.
E a figura número 2 é a segunda, aliás, é o segundo espaço, né? Segundo espaço suplementar inferior. Vamos lá? 2, figura 2, aqui, ó, segundo espaço suplementar inferior. Olhando assim na forma de gabarito até confunde a gente, né? Da mesma forma como vocês, tá? Eu aproveito aqui essa ocasião, gente, para falar para vocês o seguinte. Alguns alunos também trouxeram para nós um problema com relação à resolução dos exercícios, né? Que quando vocês estavam preenchendo esses exercícios aí, que vocês têm que rolar, né, na tela até chegar na opção. Às vezes, gente, no carregamento da página acaba faltando uma ou outra opção. E aí a gente pede para vocês que vocês, se verificarem que isso está ocorrendo, não enviem o formulário, tá bom? Atualizem a página. Assim, é preferível que vocês atualizem, mesmo que percam o que vocês tiverem preenchido até ali. Por quê? À medida em que vocês enviarem, o professor vai corrigir da forma que vocês enviaram, tá? Estes exercícios especificamente, eles são corrigidos automaticamente, tá? Então a gente já mostra para o formulário qual que é a resposta correta, ele já corrige automaticamente, já gera a nota desse exercício também automaticamente. Então, gente, se tiver um problema, vocês não viram a opção correta e enviaram, infelizmente o formulário vai corrigir e vai dar a nota de acordo com a questão que vocês selecionaram, tá? Então, atualize a página. Se vê que está faltando questão, não envie o formulário errado, tá? Atualiza. Se for o caso, faz de novo para não perder a nota desse exercício, tá? Mas não envie ele com a resposta errada, tá bom, gente? Eu sei que acaba tendo essa dificuldade, às vezes confunde, né? Muita opção, muita figura. O próprio aplicativo às vezes dá um bug e deixa de mostrar uma outra opção. Atualiza a página, não envie o formulário errado, tá? Para que vocês não sejam prejudicados em nota. Seguindo aí, o exercício número 2, tá? Para que servem as claves, tá, gente? A gente bateu bastante nessa questão. Lembra que a gente falou na aula? Eu dei o exemplo das figuras que estavam ali representando as linhas suplementares, os espaços suplementares, e eu falei que eu não poderia chamá-los, especificar qual era a nota musical, por quê? Porque não tinha uma clave. A partir disso, a gente já tem a resposta dessa questão. A clave, a função dela é justamente essa, como está lá no nosso material, dar nome às notas, perfeito? Então, gente, se não tiver uma clave, eu posso ter quantas figuras musicais for. Eu não vou poder dizer que é um dó, que é um ré, que é um mi, que é um fá, que é um sol, que é um lá, que é um si, ou que é um dó oitava acima do primeiro. Eu nunca posso atribuir um nome para as notas dentro da pauta ou pentagrama se eu não tiver a clave. Então a função da clave qual que é? Dar nome às notas. Está escrito aí para determinar o nome das notas. Perfeito, gente? Essa era a resposta correta para esse exercício. Exercício 3. Quais são os sinais de clave mais utilizados? Tá? Nós também passamos isso no material. Clave de Fá, clave de Sol e clave de Dó. Perfeito? Os desenhos das claves que estavam aí no exercício número 4 para vocês ordenarem, né? Número 1 ali, clave de Sol. Número 2, clave de Fá. Número 3, clave de Dó. Certinho? Muito tranquilo. Mas a gente sabe, eu já aviso isso para vocês, tá bom, gente? Às vezes a gente vai levando as coisas bem tranquilinho, por quê? Porque no formulário lá, eu consigo fazer o formulário olhando no material. Maravilha, a chance de eu errar é quase zero, né? Mas no dia da prova não tem material, a prova tá bem claro lá nos nossos termos e condições, tá? Todas as provas da disciplina de teoria musical, elas são individuais e sem consulta. Então, a gente já orienta vocês, apesar de vocês terem essa oportunidade, quando está resolvendo os exercícios de consultar o material, procurem estudar, gente. À medida que vocês estudam, pega o caderno de música, desenha a clave, vai olhando, vai trabalhando essa questão de identificar as figuras musicais que vocês estão aprendendo agora, qual que é o significado de cada uma delas, vocês vão aprendendo de fato e não só decorando, porque é muito fácil, às vezes, no lapso de uma aula para outra, você acaba decorando, faz o exercício lá, maravilha, mas no dia da prova fica um pouco mais difícil. Então a gente já recomenda, estudem, tá bom? Não peguem o material didático só na hora de fazer os exercícios ali para consultar e responder corretamente.
tá? Se tiver dúvida, pega sim, porque a nota do exercício ela vai ser considerada lá no final, junto com a média final de vocês. Então, ela computa até 1 ponto na média final de vocês, é direto na média. Se vocês com a nota das avaliações lá, vocês vão atingir até 9 pontos. Do 9 ao 10 vai ser ponto de exercício. Então, aqueles alunos que fizeram todos os exercícios e tiraram a nota máxima em todos os exercícios, eles vão ter 1 ponto na média, perfeito? E aí, à medida em que você erra os exercícios ou não faz os exercícios, você vai perdendo aí essa nota que vai ser acrescida na média final lá, quando a gente for fechar e divulgar as médias finais, que é o que vai definir se vocês vão concluir com aproveitamento ou não. Não desprezem os exercícios, tá? Às vezes acontece de um aluno ficar retido por faltar nota, tá? E vocês vão ver nas avaliações que a gente vai aferir até os décimos de nota. Então, se o aluno tirou 9,01, ele vai ficar com 9,01. Não vai ficar com 9,5 e não vai ficar com 10, tá bom? Esse mesmo critério a gente não arredonda a nota, tá bom? Em hipótese alguma. Se tirar 9,02, 9,02, 9,03, a gente não vai arredondar. Então, o que vai resolver a vida de vocês? Os exercícios, tá bom? Um exercício, poxa, mas se eu fizer um exercício, no final das contas vai dar 0,05, 0,04. Maravilha, às vezes é esse ponto que vai fazer a diferença para você concluir com aproveitamento ou não o nosso curso, tá bom? Não desprezem os exercícios, já aviso vocês, porque não é o nosso prazer ter que reprovar ninguém. Mas a gente também não vai dar nota para ninguém, né? Dar nota de graça. A nota, quem tira ela é o aluno. Nós estamos à disposição para tirar dúvida, se esforcem, se dediquem, não percam os exercícios, tá? Não percam prazo, façam todos e procurem tirar o máximo de nota possível. Isso vai ajudar vocês lá na frente. Seguindo aí, próximo exercício. Era para vocês identificarem quais são as figuras musicais, tá bom? Então aí, figura de número 1 é a colcheia, figura de número 2, semínima, figura de número 3 é a semibreve, figura de número 4 a mínima e a figura de número 5, né, tá meio distante aqui para mim ver, mas é a fusa. É isso? Corretinho? Isso mesmo, figura de número 5 é a fusa, como eu estou vendo aqui no gabarito de vocês, está ficando mais fácil para mim. Eu vou pôr até na tela cheia, que facilita tanto para vocês enxergarem quanto para mim, tá bom? Vamos lá. Figura número 5 é a fusa. Perfeito, é isso aí mesmo. Seguindo aí. Número 6, nós temos essa primeira figura aí, é a semifusa. Figura de número 7 é a pausa de colcheia. Figura número 8 é a pausa difusa. Figura número 9, pausa de semínima. E figura número 10 é a pausa de mínima. Gente, é importante vocês saberem isso, tá? Nós vamos passar aí para o próximo slide. Aliás, o próximo não, o próximo é de dar nome às notas, né? Mas eu vou aproveitar aqui para já adiantar para vocês, tão importante quanto esse conceito de dar nome às notas, tão importante quanto você saber o nome correto das figuras musicais, qual que é a colcheia, qual que é a semínima, qual que é a mínima e assim por diante, é a questão dos denominadores, tá bom, gente? Se vocês tiverem um tempo livre em casa, aproveitem e se dediquem bastante à questão dos denominadores. Mais para frente, ao longo desse módulo, é um dos assuntos que nós mais vamos utilizar, seja no módulo 1, 2, 3, seja na vida toda musical de vocês. Vocês vão utilizar bastante os denominadores quando a gente entrar em fórmula de compasso. Isso vai ser muito útil para vocês. Então, quem tiver um tempo para investir, investe nisso. Denominadores, é muito importante. Continuando aí, nós temos que dar nome às figuras musicais, né? Às notas musicais, a partir do momento que nós já temos as claves. Então, figura de número 1. Qual que é o nome dessa figura aí na clave de sol? Quem pode responder aí pra gente? Fá. Mi. Isso, segunda resposta foi a correta, tá? Essa nota é a nota Mi, perfeito? Todos enxergam aí? Prefere que eu coloque na tela cheia? Deixa eu colocar aqui na tela cheia, fica melhor para vocês enxergarem. Certinho? O advogado do casal segunda figura aí. Uma criança caída no chão.
Segunda figura que nós temos aí. Qual que é o nome dessa figura? Fá. Perfeito. Aí, gente. É a figura que a gente chama essa nota de Fá. Na clave de Sol, a quinta linha, né? Mais lá em cima, né? Nota Fá. Aí, para a gente ganhar tempo, eu já vou falando para vocês. A terceira é a nota Si. A quarta é a nota Dó. A quinta é a nota Dó, uma oitava abaixo, ou seja, 8 notas abaixo. A sexta figura é a nota Mi. A sétima figura é a nota Sol. A oitava figura é a nota Si. A nona figura é a nota Sol. E a décima figura é a nota Fá. Perfeito? Seguindo aí, temos o gabarito, né? Da questão 7. 8. Na clave de Dó, na terceira linha. Figura de número 1. A nota musical de número 1 aí. Quem pode dizer qual é o nome desta figura? Lá. É a nota? Lá. 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 Perfeito. Lá. Exatamente, é a nota Lá. E aí, gente, eu vou dar uma dica aí para vocês quando estiverem resolvendo estes exercícios, tá bom? Se nós considerarmos o que nós temos aí na clave anterior, né, que bastante gente costuma se basear na clave de Sol, porque se a gente analisar ali no percentual, a grande maioria dos instrumentos de uma orquestra, a grande maioria, não estou dizendo todos, tá? Eles trabalham na clave de Sol. Nós temos aí os tenores, os graves, né? Eles costumam utilizar a clave de Fá, tá? E os instrumentos médios aí, como nós temos o exemplo da viola, eles utilizam a clave de Dó. Mas aí, quem tem mais facilidade na clave de Sol, uma dica que eu dou para vocês é que vocês observem que se vocês lerem na clave de Dó na terceira linha, tá bom, gente? Eu tô falando isso quando a gente vê a clave de Dó na terceira linha. Se nós lermos um ponto, né, o que a gente fala assim, um ponto acima, a gente tá querendo dizer uma nota acima, tá? Então, se vocês lerem uma nota acima, imagina que aí nós temos, né, aqui onde vocês estão vendo a clave de Dó, eu tô circulando aqui a clave, imaginem que é uma clave de Sol e leiam ela como se fosse uma nota acima. Se eu estivesse aqui na clave de Sol, essa primeira nota seria a nota Sol, porque a clave estaria nessa linha aqui, na segunda linha. Aí, quando eu coloco a clave de Dó na terceira linha, basta eu ler uma nota acima. Então, onde seria Sol, passa a ser qual é o nome dessa figura? Lá. Isso aí. Pessoal, já aviso vocês, né? É normal essa demora, tá? Não é que o pessoal demora para responder, não. É que da minha voz até chegar aí onde vocês estão na casa de vocês, tem um lapso temporal, né? Tem um pequeno delay, né? Até chegar a minha voz aí. Então, às vezes eu pergunto, demora para responder, é normal, tá bom? Então, gente, todas as figuras na clave de Dó na terceira linha, basta a gente considerar, né, que estamos na clave de Sol e lermos uma nota acima. Então, essa aqui, se na clave de Sol seria a nota Sol, na clave de Dó na terceira linha vai ser a nota Lá. Esta aqui seria a nota Sol, uma oitava acima, vai ser também a nota Lá. Esta aqui, na clave de Sol, seria a nota Fá. Então, na clave de Dó na terceira linha vai ser a nota Sol. Esta aqui, se estivéssemos na clave de Sol, seria a nota Lá. Mas como eu estou na clave de Dó na terceira linha, ela vai se chamar Si. Perfeito? E aí a gente utiliza essa dica, né? Esse macete para que a gente consiga resolver de uma forma mais fácil esses exercícios, tá? Isso aí é bem tranquilo de resolver, tá bom? A clave de Dó na terceira linha é muito fácil da gente identificar os nomes aí. Aí nós temos o gabarito, depois vocês vão ter esse vídeo lá para consultar e podem ver aí a qualquer momento. Lembrando que demora um pouquinho, tá? Até o YouTube liberar essa videoaula, às vezes provavelmente vai estar amanhã, a partir dali, acho que do meio-dia, já está liberado para vocês assistirem. Mais tardar, pode ser que, dependendo da demanda, né, ou da duração da aula, vá até domingo, né? Mas sempre demora um pouquinho, não é culpa nossa esse lapso aí. Seguindo aí, próxima questão. Estamos na clave de Fá. Perfeito? Então, vamos lá. Na clave de Fá, quem pode aí dizer para nós qual que é o nome da nota de número 1 ali? Sol. Sol.
Perfeito. Então esta figura aqui musical, se eu não tivesse a clave eu chamaria só de figura musical, não deixa de ser uma figura musical, mas a partir do momento que eu tenho a clave eu posso chamar também de nota, e essa nota na clave de Fá se chama Sol. Perfeito? E aí a gente utiliza o mesmo princípio, né, para que a gente passe a dar nome às notas. Figura de número 4 é a nota Si, figura de número 5, a nota Ré, a figura de número 7, a nota Lá, figura de número 8, a nota Dó, a figura de número 9, que por acaso está na quarta linha, que é a linha da clave de Fá, ela se chama Fá. E a 10 se chama Si, o nome dessa nota aí. Perfeito, gente? Trabalhem bastante isso, tá bom? Vai ser muito importante aí para vocês. Avançando, 10. Aí nós temos para que vocês associassem as figuras aos seus respectivos, as suas figuras equivalentes, né? No caso, as pausas, como a gente falou na aula passada, pausas são figuras negativas, tá bom, gente? A gente chama de figuras negativas, onde ocorre a ausência de som, tá? E a gente chama de figuras positivas as figuras onde ocorre o som. Então nós temos aqui, ó, aqui deste lado, vocês que estão olhando de frente aí para a tela, do lado direito da tela, nós temos as pausas, tá? Nós chamamos as pausas de figuras negativas. E do lado esquerdo da tela, nós temos as figuras positivas, tá bom? As figuras onde há som. Figura onde há som, ou seja, as notas musicais, a gente chama de figuras positivas. E as pausas que representam a ausência do som, a gente chama de figuras negativas, perfeito? Isso aí só a título de informação, tá bom? Então aqui, esta pausa, que é a pausa que a gente está representando pelo número 1, tá, gente? Isso aqui não tem relação com os denominadores, tá? É só uma representação, tá bom? A gente colocou aqui, associa a figura à sua respectiva pausa. Então a gente colocou uma representação para que vocês pudessem fazer a associação. Então essa figura aqui que está com o número 1, ela é a pausa de colcheia, tá bom? Figura de número 2, pausa de semicolcheia. Figura de número 3 é a pausa de mínima. Figura de número 4, pausa de fusa. Figura de número 5, pausa de semibreve. Figura 6 é a pausa de semínima. E aí, na próxima, nós temos o gabarito, para vocês conferirem, tá bom? Exercício 11, o último dos nossos exercícios, nós temos aqui para vocês associarem a figura aos denominadores, tá, gente? Repito, tá? Aqui a gente acende uma luz para que vocês prestem muita atenção nesse conteúdo que trata dos denominadores. Gente, vocês vão utilizar isso muito, muito mesmo. Na aula de hoje a gente vai passar alguns conceitos novos para vocês, que é a ligadura e ponto de aumento. Depois nós vamos trabalhar as operações envolvendo figuras musicais, tá? Tudo isso ainda está dentro de notação musical, tá? O assunto todo ainda é notação musical. Mas a gente vai passar alguns conceitos novos para vocês nessas aulas e a gente vai trabalhando aí um pouquinho esse assunto nas próximas aulas. Mas depois dessas aulas, quando nós encerrarmos aí a questão de vocês já terem assimilado as operações envolvendo as figuras musicais, a gente vai entrar com compasso, com fórmula de compasso e os assuntos que seguem. E a partir do momento que nós explicarmos para vocês o que é um compasso e a fórmula de compasso, vocês vão trabalhar isso para a vida toda de vocês. Mas professor, você já falou isso e eu vou falar de novo. Toda vez que a gente chegar nesse assunto, eu vou fazer questão de lembrar vocês. Decorem, gente. Tenham decor e salteado os denominadores. Vocês vão usar isso a vida inteira de vocês. Qualquer partitura que vocês pegarem lá, vocês vão ter a fórmula de compasso. São os numerozinhos que vêm ali depois da clave, né? Quem tiver uma partitura em casa, for corista, for músico, ou tiver contato com corista ou músico, pede para esse seu amigo músico, para esse seu amigo corista te mandar uma partitura, você vai ver que em todas elas tem a fórmula de compasso. Então, vocês vão utilizar isso a vida toda de vocês. Associem qual que é o fundamento, a base, aquele pilar inicial. É vocês associarem a questão dos denominadores às suas respectivas figuras, tá bom? Estudem bastante, dediquem-se a isso, tá? Vai cair na prova e independentemente da prova.
não se preocupem com a prova, tá? Se preocupem em assimilar o conteúdo que a gente ensina aqui para a vida toda de vocês, tá? Isso aí vai ser positivo para vocês, independente de prova. Se preocupem também com a prova, estudem também para a prova, mas não pensem só na prova, porque o conteúdo que vocês aprendem, o que vocês assimilam não vai ser valioso só na prova, vai ser valioso para a vida inteira de vocês, tá bom? Colocando aí na tela cheia de novo para ficar mais fácil de visualizar. Nós temos aí estas figuras, tá bom? E na coluna do lado, a gente pede para que vocês associem, né, as figuras aos seus respectivos denominadores. Agora é a hora que a gente vê quem estudou e quem não estudou. Vamos lá, pessoal. Esta primeira figura, a figura da semínima, qual é o denominador dela, gente? 4. Perfeito, excelente. Denominador 4, é o denominador da semínima. Esta segunda figura aqui, ó, a semicolcheia. Qual que é o denominador da semicolcheia, gente? 16. 16. Maravilha, isso aí. Gente, tem alguém que está com o áudio aberto e tem um barulhinho aí em casa, né? Pode deixar o áudio aberto? Pode, só dá uma policiada aí. Às vezes tem o filho, tem a criança ou tem a TV. Quem tiver com o filho ou com a criança com a TV, pede para ele dar uma segurada aí, pelo menos no momento da aula, tá? Para que você possa ficar com o áudio aberto e possa interagir com a gente, que é muito importante essa participação de vocês. Mas se tiver algum outro som aí ao fundo, atrapalha, e atrapalha também a nossa transmissão ao vivo, tá? Tudo isso aí vai ficar gravado, então acaba atrapalhando. Então vamos lá, gente. Perfeita a resposta de vocês, correto, tá? Então, semicolcheia é o denominador 16. Abaixo dela aqui, ó, gente, estou circulando com o mouse. A colcheia, qual que é o denominador da colcheia? 8. Isto, maravilha, denominador 8. Próxima, semibreve, qual que é o denominador da semibreve? 1. Isto, exato. Muito bom, viu, pessoal? O pessoal está estudando. Então, eu estou ficando feliz já com a turma. Abaixo aí, a fusa. Qual que é o denominador da fusa? 32. Maravilha. E a última que é a mínima. Qual o denominador da mínima? 2. 2. Isto. Excelente, pessoal. Então, aqui, todo mundo respondeu. Todo mundo que respondeu aqui para mim respondeu correto, tá? 36. Eu repito, né, que a gente sabe, tá? Estamos à distância, né? A gente sabe que às vezes eu não estou dizendo que isso aconteceu, tá bom, gente? É só uma orientação de caráter geral, tá? A gente sabe que estando à distância, às vezes um ou outro aluno pode estar consultando o material para dar essas respostas. Maravilha, é importante que vocês assistam a aula com o material também, tá? Que acompanhem, porque às vezes olhando na tela aqui, né, na lousa, às vezes fica meio difícil de enxergar. Porém, o interessante é que vocês tenham também a capacidade de, sem utilizar o material, dar essas respostas prontamente assim, ó. Perguntou qual que é o denominador da fusa, vocês já respondem. Qual que é o denominador da semibreve? Já responde. O da semínima? Já responde. Tem que ser assim bem rápido mesmo, para demonstrar que vocês realmente assimilaram o conteúdo, tá? Continuem, quem tiver com material, não estou, tá, gente, chamando a atenção de ninguém. É muito positivo durante a aula vocês utilizarem o nosso material didático, mas estudem para que vocês, para responder as questões e para fazer os exercícios, não estejam dependentes do nosso material, tá bom? Vocês têm que responder de bate-pronto. Perguntou, já respondeu. Certo, gente? Então esse aí era o último e um dos mais importantes dos nossos exercícios. Aí nós temos o gabarito. Aqui eu deixei só para que a gente revisasse os conteúdos também da aula passada, mas a correção dos exercícios ela já foi em cima do conteúdo da aula passada. Então, por que a gente ganha, né? Eu não posso dizer que nós perdemos tempo, a gente ganha tempo trabalhando esses conteúdos, porque às vezes um colega ou outro errou, e esse erro é mais interessante nós trabalharmos ele aqui na revisão, né? Quando a gente inicia a próxima aula,
Porque esse colega que errou, que está com a dificuldade, ele já entende, ele já assiste uma explicação daquele exercício que ele teve uma dificuldade para resolver. Então isso aí às vezes é mais efetivo do que se eu fizer uma revisão só em cima do conteúdo e acabar falando tudo que eu falei novamente. E vocês também já têm a oportunidade de corrigir conjuntamente o que vocês fizeram aí ao longo da semana, tá bom, gente? Então, aproveitando aqui, nós falamos de todos esses conteúdos, vocês já assimilaram, né? Importante esse conteúdo que não caiu diretamente, né? Mas nós falamos deles indiretamente. Então, à medida em que a nota está mais grave, ela está mais abaixo na pauta ou pentagrama. Se ela estiver mais aguda, ela vai estar mais acima no pentagrama. Isso também é um conceito importante, tá? Que não foi trabalhado diretamente nos exercícios, mas é importante a gente ter em mente isso aí, independente da clave. Clave de Sol, clave de Fá ou clave de Dó, qualquer que seja a clave, quanto mais acima a nota estiver, mais aguda ela vai ser. Quanto mais abaixo, mais grave ela vai ser. Avançando, questão de linhas e espaços suplementares. Alguém tem dúvida sobre isso? Pode se manifestar aí, gente. Acredito que não, né? Silêncio, se tem dúvida, fala. Maravilha, sem problema. Não teve dúvida, a gente segue. Claves, já vimos que o pessoal participou bem, né? Não vimos dúvidas aí com relação às claves. Nome das notas, tá, gente? Isso nós iremos trabalhar toda a aula, tá? Toda a aula, no formulário de exercícios, nós vamos ter notinhas para que vocês deem nome às notas. Isso aí é outra coisa que a gente não precisa nem falar, tá? Eu estou lá no ensaio, né? Às vezes o maestro ele tá conduzindo o ensaio, mas sei lá, extraviou uma das partes da grade ou da guia, né? Grade é a partitura do maestro, né? Aonde tem lá para ele todas as partes que todos os músicos estão executando. A gente chama de grade. Às vezes, alguns arranjadores, eles sintetizam isso no que a gente chama de guia. O que é a guia? Ela não tem todas as vozes, ela só põe as vozes mais importantes para não colocar tantas partes dentro da parte do maestro lá. Então, ou grade ou guia é o que fica com o maestro. Às vezes, uma folha daquele material que está com o maestro, ele está meio rasurado, está ilegível. E aí o maestro vai perguntar para você no ensaio: o trombonista, trompetista, corista, o primeiro tenor, né, o chefe de naipe é do tenor. Chefe de naipe, qual é a nota que está lá no quinto compasso? Eu não tenho aqui na grade. Fala para mim qual que é o nome dessa nota. E aí o aluno do nosso curso ele vai fazer o quê? Pera aí, maestro, eu vou pegar o material didático lá e vou consultar. Não, tá bom, gente? Nome de notas tem que estar de cor e salteado. É o mínimo do mínimo, tá bom, gente? Esse módulo 1 básico, né, é onde a gente ensina para vocês todos os pontos fundamentais para que vocês saibam ler uma partitura. Qualquer dos elementos que vocês verem numa partitura, ao término desse módulo 1, vocês estarão aptos a identificar e explicar se alguém perguntar o que significa aquele item, aquele desenho, aquela figura que está na partitura, tá bom? E dentre eles, acredito que um dos mais importantes são as notas musicais. Qual que é a nota? Isso aí é o básico do básico, tá bom, gente? Decorem, não dependam do material. Ah, vou fazer uma consulta lá na página lá onde tá as escalas, nessa folha onde está expresso aqui, né, em todas as claves. Não, gente, vocês têm que entender o conceito, nós já passamos para vocês qual que é o conceito, né? A partir da linha, o espaço, né? Não temos aí nenhuma dessas claves que são mais usadas, nenhuma delas é baseada em espaço. Então, na linha em que for colocada a clave, a partir dela, a gente considera o nome da clave e vai ser o mesmo nome de toda a nota que for colocada naquela linha. A partir disso, nós escrevemos o nome de todas as notas, tá bom? Estejam decorado isso aí. Tanto para as provas quanto para avaliação, a gente vai trabalhar bastante. Aproveito aqui esse momento. Gente, quem ainda não comprou, né, já está descumprindo um dos termos e condições da escola, tá? Desde a primeira aula, tá bem claro, procurem lá, não vou lembrar o item de cabeça, mas está escrito, e desde a primeira aula, todo aluno tem que ter caderno de música, lápis, caneta, borracha e tal, mas o caderno de música também é um item básico que tem que ter em todas as aulas. A partir se não essa próxima semana, a outra, nós já vamos passar exercícios para vocês no caderno de música. Mas, professor, como é que você vai passar exercício no caderno de música se nós estamos no EAD? Vocês vão fazer no caderno de música, tirar a fotinho com o celular bonitinho lá e vão fazer o upload dessa foto e nós vamos corrigir, né, avaliar a grafia musical e também se vocês colocam o nome correto das notas aí na pauta ou pentagrama. Então,
eu já estou avisando vocês para que vocês possam praticar antes da gente cobrar, porque a gente vai cobrar, tá bom? Peguem o caderninho de vocês, desenhem as claves para ficar bem bonitinho, mais próximo possível do desenho da clave aí. Aqui tá melhor, né? Melhor do que aqui na pauta um pentagrama. Desenhem a clave de Fá, igualzinho vocês têm aqui no pentagrama, tá? Desenhem a clave de Dó, igual vocês têm aqui. Pratiquem, tá? Nós vamos cobrar, mas a gente sempre orienta os alunos. Não dependam da nossa cobrança para que vocês pratiquem ou estudem alguma coisa, tá bom, gente? Isso aí é bom para vocês. Seguindo depois das notas musicais, grafia musical, esta bolinha, né? Que ela pode ser preenchida ou não, a gente chama de cabeça da nota, ela possui uma haste, a partir da cabeça da nota a gente puxa a haste. Ao lado, sempre lembrando, à direita da figura, vai estar o colchete, independente de se a haste estiver para cima ou para baixo, colchete sempre à direita. Regras de grafia musical, estudem isso, tá? Nos exercícios de grafia musical que nós vamos dar no caderno de música para vocês, estes são um dos principais pontos que nós vamos corrigir, tá? Vamos dar uma sequência de notas lá para que vocês escrevam no caderno de música. A gente vai avaliar se as hastes estão todas para cima, onde tem que estar para cima, todas para baixo, onde tem que estar para baixo, se a haste ela está no local correto, se a haste estiver para cima, ela fica à direita da nota, se a haste estiver para baixo, fica à esquerda da cabeça da nota, a questão do tamanho da haste, enfim, colchete está sempre à direita, aonde tiver séries de colcheias, por exemplo, que possuem um colchete, colocar aquele traço que une aí, ó, como está nesse próximo desenho da nossa lousa, a última figura aqui, tá? Gente, aproveitando, muito bom eu ter chegado aqui. Um dos alunos, um dos colegas de vocês, ele nos enviou a seguinte dúvida. Ele perguntou sobre esse caso aqui, ó, que nós temos das colcheias. Ele falou o seguinte: professor, nós aprendemos a regra de que as figuras musicais, elas têm uma ordem para colocar a haste, né? Então, a única exceção que foi passada é a quinta linha, que ela pode estar tanto para cima quanto para baixo, mas da quinta linha para baixo, as hastes ficam para cima. Da quinta linha para cima, ou seja, do primeiro espaço imediatamente superior da quinta linha, não, da terceira linha, tá? Que é a exceção. Então, da terceira linha para cima, as hastes sempre têm que estar para baixo. E aí ele perguntou, partindo desse princípio que o senhor falou para a gente na aula, como que a gente faz com esse caso aqui? Nesse caso, a gente colocou um traço e todas as hastes ficaram para baixo, né? E aí eu já expliquei para eles e aproveito essa oportunidade para explicar para todos vocês que podem ter tido essa mesma dúvida do colega. Gente, quando nós unimos as figuras aí que tem a mesma quantidade de colchetes, que nós colocamos esse traço aí nas figuras, tanto faz aonde a gente vai colocar. Normalmente o que a gente convenciona é que se coloque de acordo com a maioria, né? Então se a maioria das notas, aliás, se a maioria das figuras aí, né, que nesse caso nós não temos clave, eu já expliquei para vocês, onde não tem clave eu não posso dizer qual que é o nome da nota, então vamos chamar só de figura musical. Então se a maioria das figuras musicais estivessem com as hastes para cima, nós costumamos colocar esse traço, a gente joga todas as hastes para cima e coloca o traço unindo todas elas. Se a maioria das hastes estivessem para baixo, a gente joga todas elas, mesmo as que estiverem mais abaixo, aí a gente coloca todas para cima para que a gente coloque o traço aí e fique de uma forma uniforme, né? Todas iguais, porque também não teria muita lógica, não teria nem como a gente representar isso só, tipo assim, em um único traço para as 4 figuras, não teria como a gente fazer isso, metade para baixo e a outra metade para cima. Então a gente sempre vai colocar um traço único naquele grupo de figuras musicais que a gente quer, né? Parece redundante, né? Que a gente quer agrupar. Então nós pegamos uma quantidade de figuras, agrupamos ela por meio de um traço e esse traço ele vai ficar de acordo com a maioria das figuras. Nesse caso, observem que a gente até colocou ali do lado direito, né, no campo dos exemplos errados aí que vocês estão vendo, a gente colocou todas com a haste para baixo, né? E como a gente já está falando para vocês, está errado. Por quê? As duas primeiras ali, ou pelo menos a primeira, deveria estar com a haste para cima. Então já está no campo, o campo correto, que é o campo das figuras erradas, né? Confunde essa fala, né?
Então ela está errada, aquela primeira figura lá do campo de errado, ela está errada propositalmente, porque ali está mostrando qual que é a forma errada de representar. A segunda, que é ali com o traço unindo as figuras, ela está correta, tá bom, gente? A gente sempre vai convencionar aí de acordo com a maioria. Se a maioria estiver para baixo, a gente vai unir, colocar um traço unindo todas elas aí para baixo. Perfeito? Seguindo aí. Dentro dos valores musicais. Gente, a gente passou, após os valores musicais, a gente passou a questão dos denominadores para vocês, né? A gente falou que o valor na música, né? O primeiro conceito lá é o tempo. Então, de acordo com a duração das figuras, é o que a gente atribui, o que a gente chama de valores musicais, a duração de cada figura musical. Eu já expliquei para vocês que a gente não pode definir aí, ó, nós temos as figuras aí na lousa, né? Na nossa tela, aliás. E na nossa tela tem a figura da semibreve, da mínima e da semínima mais abaixo. Perfeito? Eu nunca posso dizer para vocês, e se alguém disse isso para vocês na vida, essa pessoa falou errado, né? Que a semibreve sempre vai ter 4 tempos. Tá errado, tá bom? O valor de uma figura musical vai depender da fórmula de compasso, que é aquele conceito que eu falei que nós vamos ensinar um pouquinho mais lá na frente. O que compete a nós entendermos bem agora? A gente tem que entender que essas figuras têm uma proporção. Então, a primeira figura é a base. Qual que é a base? É a semibreve, por isso que ela tem o denominador 1, perfeito? Abaixo dela nós temos a mínima. E qual é a relação que nós temos entre essas figuras? A relação que nós temos é que a figura de cima sempre vai valer o dobro da figura de baixo. A figura de baixo, né, consequentemente, sempre vai valer a metade da figura de cima, nessa ordem aí que elas estão colocadas dos denominadores. Então, a mínima vale a metade da semibreve. A semínima, que está abaixo da mínima, ela vale a metade da mínima. Lembram que eu até passei para vocês também aquele prefixo semi. Eu trabalhei com a figura da mínima aqui em cima, abaixo dela eu tenho a semínima. Então eu coloquei o prefixo semi, eu estou dizendo para vocês que essa figura vale a metade da figura anterior, a figura que eu coloquei esse prefixo aí. Então era a mínima em cima, eu coloquei o semínima. Então essa figura vale a metade de uma mínima. Seguindo aí para o próximo, nós temos a colcheia. A colcheia, gente, é porque aqui não tinha como a gente representar dessa forma. Mas no material didático de vocês, vocês vão ver que elas estão todas enfileiradas bonitinha lá, da semibreve até a semifusa, que o denominador dela é 64, que está aqui na tela para vocês. Então, gente, observem dessa forma. A colcheia, que é a primeira que nós temos lá em cima, ela vale a metade de uma semínima, tá? Consequentemente, abaixo dela, a semi, né? Eu faço esse gesto para que vocês associem que eu estou colocando o prefixo semi. Se eu coloquei o prefixo semi na colcheia, ela vai passar a valer a metade do valor de uma colcheia. Então, é uma semicolcheia, vale a metade do valor da colcheia. A fusa é a figura base. Se eu chamar a semifusa, né? Se eu atribuir esse prefixo semi nela, eu estou cortando o valor dela pela metade. Então, a semifusa vale a metade do valor de uma fusa. A gente sempre segue essa relação aí nessa escala dos denominadores, tá bom, gente? A um primeiro momento, eu repito, nunca podemos dizer que uma colcheia, por exemplo, que é a primeira figura que está lá em cima, que ela vale meio tempo. Tá errado, gente. Eu não posso fazer essa afirmação sem eu ter a fórmula de compasso. Eu tenho que ter a ideia de proporção. Qual que é a ideia de proporção? Eu tenho que saber o quê? A colcheia sempre vai valer a metade de uma semínima e uma colcheia sempre vai valer o dobro, né? Ou o equivalente a 2 semicolcheias. Vamos voltar aí para o desenho de cima. Se eu perguntar para vocês, partindo desse conceito, essa definição da proporção que as figuras musicais têm, quantas mínimas, tá? Que essa segunda figura aqui, quantas mínimas seriam necessárias para que eu chegasse ao mesmo valor de uma semibreve? Quantas? Quem responde aí para mim? 4. Não, gente, quantas mínimas, tá? Vocês confundiram com a semínima que tá aqui embaixo. Quantas mínimas? A mínima é a figura...
Isso, 2, correto. Perfeito aí. Quem recebeu 2, eu não estou vendo aqui quem foi, mas quem respondeu aí 2, perfeito. Resposta correta. Gente, dica que eu dou para vocês. O denominador não está aí à toa, tá? E o número dele também não é à toa. A figura base que nós temos é a semibreve, denominador 1, perfeito? A primeira que nós temos ali, ela é a nossa base, tá? Então, gente, se eu sei que para eu ter uma mínima, ela vai ser a metade do valor da semibreve, então a cada 2 mínimas, estão vendo ali o denominador? Denominador 2, a cada 2 mínimas eu vou ter o mesmo valor da nossa base, que é a semibreve, perfeito? Então, partindo desse princípio, uma semibreve, ela tem o mesmo valor musical que 2 mínimas. Por quê? A mínima é a metade da semibreve. Eu não tinha falado isso para vocês? Que a cada figura abaixo, ela é a metade da figura que está acima. Então, para que eu tenha o valor de uma semibreve, eu preciso de 2 mínimas, porque a mínima é a metade do valor da semibreve. Perfeito? Agora eu vou fazer diferente. Se nós sabemos que uma mínima, ela tem a metade do valor de uma semibreve, e se nós sabemos também que a cada 2 mínimas eu tenho o mesmo valor de uma semibreve, considerando a semínima, quantas semínimas eu teria que ter para ter o mesmo valor musical de uma semibreve? Quem pode responder? 4. Perfeito. Isso. 4. Exatamente, gente. Responderam correto. 4. Então, justamente por esse motivo que o denominador dela se chama 4. Por quê? Estamos seguindo uma proporção. A cada uma semibreve, denominador 1, não está por acaso, né? Cada uma semibreve eu vou ter 4 semínimas. A cada uma semibreve eu vou ter 2 mínimas. Por quê? Nós estamos diminuindo metade de cada figura. Estamos reduzindo proporcionalmente. Lembram que eu falei isso na aula passada? Vamos seguir aí para o próximo slide. Essa figurinha aí, ó, estão vendo aí? Eu vou pôr na tela cheia porque fica bem pequenininho, né? Mas acompanhe com o material aí na casa de vocês, tá bom, gente? Não fiquem se baseando só na aula, né? Aliás, não fiquem se baseando só na projeção que eu faço aqui na aula, tá? Observem aí, qual que é a figura base que está aqui, ó, ao centro, a mais alta, é a semibreve, perfeito? Abaixo dela, divisão proporcional, a metade, estão vendo aí, ó? Eu tenho 2 mínimas. Abaixo da mínima eu tenho 4 semínimas, perfeito? E olhem aqui do lado, ó, denominador 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Claro que a gente não vai sair contando todas essas figuras que estão aqui no denominador 64, que é a semifusa, mas tem 64 figuras musicais aqui, ó. Perfeito? Isso partindo de uma divisão proporcional, se nós estivermos comparando ela com o valor de uma semibreve, que é essa figura que está no topo, perfeito? Então nós vamos seguindo esta proporção, tá? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Para quem tem dúvida, para quem tem dificuldade, basta a gente entender o conceito de dobrar os valores, tá? Então, se eu tenho uma figura, qual que é o dobro de 1? São 2. Qual que é o dobro de 2 figuras? 4. Qual que é o dobro de 4 figuras? 8. Qual que é o dobro de 8 figuras? 16. Qual que é o dobro de 16 figuras? 32. Qual que é o dobro de 32 figuras? 64. Perfeito, gente? Então, teve dúvida, é só a gente partir do número 1 e ir dobrando os valores, tá? Repito, gente, este é um dos assuntos mais importantes do módulo 1. Perfeito? Vai ser a base de vocês para a vida toda. Gente, alguém tem alguma dúvida com relação a este assunto? Nenhuma dúvida, professor. Entendi plenamente. Perfeito, maravilha. É isso aí, gente. Agora eu entendi. Não. Agora entendeu? Maravilha. Gente, a gente sempre vai procurar, na medida do possível, fazer aulas nessa modalidade aqui
ao vivo, né? À distância e ao vivo. Por quê? Porque as aulas ao vivo têm uma maior interação, tá? Mas vocês sabem, quem assistiu a gravação da aula passada, vocês vão ver que às vezes eu tô falando aqui, né? E a minha imagem, ela vai chegar um pouquinho atrasada, às vezes a projeção atrasa, dá um erro, por quê? A gente está aqui conectado ao vivo. Essa gravação, ela não é feita em um computador físico, ela está sendo transmitida ao vivo e quem grava ela para a gente é o YouTube. E isso depende da conexão, tá? Depende da nossa conexão de internet. Todos vocês sabem que no Brasil, né, a nossa internet, de uma forma geral, ela não é estável, ela não é permanente, ela é instável, ela dá muito problema. Então, vira e mexe, ela cai. Então, a gente está sujeito a isso. Então, se em alguma ocasião nós tivermos alguma dificuldade com o sinal, eu já aviso vocês que eventualmente a gente vai ter que fazer a gravação da aula. Por quê? Porque aí a gente não vai depender de internet. Se cair o sinal aqui, e aí, gente, isso é uma coisa que acontece também sem aviso prévio, né? Então, se cair o sinal de internet, a gente vai avisar vocês e a gente vai ter que gravar. Mas, via de regra, sempre que for possível, a gente vai fazer ao vivo para que vocês possam tirar as dúvidas aí em tempo real. Igual o colega de vocês falou, agora eu entendi, né? A gente sabe perfeitamente, muitos de vocês estão tendo contato a primeira vez. Não tenham dúvida, não tenham receio de perguntar, tá bom? É muito importante a interação de vocês, porque nós já estamos prejudicados em estarmos na modalidade à distância. Se nós estivéssemos na aula presencial, apesar das dificuldades de nós estarmos os 80 alunos todos juntos, à medida em que eu passasse um conteúdo para vocês, eu falaria, ó, gente, vão colocando aquele conteúdo que está lá no telão, né? Ia colocar no Data Show para vocês lá, vão passando a limpo no caderno de música. E eu passaria lá para dar uma olhada nas atividades de vocês, se alguém tem uma dificuldade. Então, qual que é a forma que nós fazemos aqui à distância? Que a gente tem para suprir, essa atividade que nós faríamos aí presencialmente. É assim, interagindo, abrindo aí o som de vocês e tirando a dúvida ao vivo. Não tenham vergonha, gente. Aqui a gente não tem problema nenhum. Alguém chamou? Pode falar. Eu só ouvi um chamado aí, não sei se é... Você vê como eu não ligo. Não entendi. Fala um pouquinho mais alto, quem falou aí. Alguém falou? Ele tava com o áudio aberto. Ah, tranquilo, perfeito. Tava aberto. Sem problema, tá bom? Então, não tenham vergonha, tá? A gente aqui não tem problema nenhum. Não é vergonha, gente, vocês... não é vergonha vocês perguntarem, tá? Quem tem uma dificuldade tem realmente que perguntar. Música, vocês vão ver que música é uma das disciplinas, né? Um dos assuntos em que requer da gente muita coordenação. À medida em que nós vamos passando assuntos para vocês, vocês vão ver que o músico, né? Inclusive tem vários estudos científicos disso, que o músico ele usa muito o cérebro, né? Porque ele desenvolve a coordenação, ele trabalha partes do cérebro dele que muitas outras pessoas que não trabalham com música não têm o costume de trabalhar aquela parte do cérebro. Por quê? Vocês já viram só até o momento esse momento que nós estamos no curso, quanta informação vocês já assimilaram? À medida em que vocês pegam a partitura, vocês já têm que assimilar quantas linhas tem, aonde está a figura musical, qual que é o nome daquela figura, ver a clave, né? A figura musical, ela pode ser chamada de mínima, de semínima, de semibreve, então é muita informação que vocês têm que processar em tempo real ali, ó, simultaneamente. Eu olhei, eu já tenho que identificar. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso que eu falei agora? Gente, se vocês tiverem uma dúvida pequenininha aqui desses assuntos basilares, isso vai fazer muita falta para vocês lá na frente, porque na hora que eu estiver explicando um assunto mais complexo, todos os assuntos em música, eles são interligados, tá? Se você deixar de absorver um conteúdo básico, lá na frente você não vai entender. O aluno que a gente fala muito isso nas aulas presenciais, gente. Talvez vocês não vão ter esse problema agora, porque a gente está gravando as aulas e colocando lá depois. Mas nas aulas presenciais, quando a gente não gravava as aulas, o aluno que ele faltava uma aula só, ele tinha muita dificuldade de assimilar o conteúdo depois. Por quê? Nada ia estar fazendo sentido. Por quê? A partir do momento que nós avançamos no conteúdo, a gente já pressupõe que aquilo que a gente passou na aula passada, o aluno já está dominando. Por quê?
ele não manifestou dúvida, mas na verdade o caso é que ele nem veio, nem assistiu aquele conteúdo, então ele não entendeu, não assimilou. Na próxima aula a gente já vai tratar daquele conteúdo como sendo natural, como se o aluno já soubesse. Então, teve dúvida, interrompe, pergunta. Gente, se for o caso, a gente altera, a gente tem um plano de aula, né? Tá disponível para vocês consultar. Se for o caso, a gente altera até o plano de aula, né? Para que a gente reforce determinado assunto se ficar a dúvida. Agora, o problema é, às vezes o aluno tem dúvida e não passa para a gente. Aí lá na frente, o aluno vai falar, professor, não estou entendendo nada. Quando o aluno fala assim, eu não estou entendendo nada, é porque, na verdade, lá no início, quando a gente estava trabalhando os conceitos básicos, ele teve dúvida e não externou essa dúvida, ele não pôs para fora. Aí, lá na frente, fica muito difícil da gente retomar conceitos básicos, né? Porque a turma já avançou, aí não tem mais como a gente voltar num conceito básico, nesses conceitos simples que nós estamos trabalhando agora, que é mais questão de decorar, são mais itens conceituais, né? Então, teve dúvida, pergunta. Então, dúvida sobre esse assunto ninguém teve? Seguindo aí, tá? Nós vamos falar agora, gente, sobre a ligadura. Vou colocar na tela cheia, fica mais fácil para vocês verem. Perfeito? Vamos falar sobre ligadura e ponto de aumento. Vou fazer a leitura aí do material, quem puder acompanhe em casa, tá? É comum nós observarmos na pauta uma linha curva igual essa que está aí entre parênteses aí no material didático de vocês, ligando dois ou mais sons, que ela é colocada sobre, ou seja, acima ou sob eles. O sob quer dizer abaixo deles, né? O nome desta linha é ligadura, e como o próprio nome sugere, ela serve para ligar ou unir os sons sobre ou sob os quais ela foi colocada, não sendo usada em pausas. Então, gente, nas pausas já assimilem isso a partir da nossa leitura aí do conceito, tá? Não se usa ligadura em pausa, perfeito? As ligaduras podem ainda ser classificadas em 3 tipos, de acordo com a forma como elas se apresentam, tá? Então, vamos ver aí na próxima projeção quais são as formas que nós podemos ver. São essas 3 aí. Primeira delas, a ligadura de valor ou ligadura de tempo, tá? Quando ela é utilizada para ligar sons de mesma altura. A execução desta ligadura, ela consiste apenas em somar os valores dos sons que elas se integram, né? Então, qual que é a ligadura de tempo, gente? É essa aqui embaixo, ó. Estão vendo ela? Ligadura de tempo. A ligadura de tempo ela só se aplica em figuras de mesma altura. Observem aqui, ó, mesma altura, foi o que eu falei na definição. E o que são figuras de mesma altura, tá, gente? É quando a gente liga figuras que são a mesma nota musical. Estão vendo aqui, ó, eu estou na clave de Sol. Eu estou ligando uma nota Dó em outra nota Dó, perfeito? Então, estas notas têm a mesma altura, perfeito? É isso que nós queremos dizer. As ligaduras de tempo, elas são colocadas sempre sobre figuras de mesma altura. Eu não posso utilizar uma ligadura de tempo ou de valor em figuras de alturas diferentes. Por exemplo, eu não posso chamar de ligadura de valor ou ligadura de tempo uma ligadura da nota Dó para a nota Ré, da nota Dó para a nota Mi, né? Vai ter um outro nome essa ligadura, mas não vai ser ligadura de valor ou de tempo, perfeito? Então, qual que é o conceito? Dentro das ligaduras que nós temos aí na tela de vocês. A ligadura de valor ou de tempo é aquela que liga figuras ou sons de mesma altura, exclusivamente de mesma altura, tá bom? As outras não chamamos de ligadura de valor ou de tempo. Tem um nome próprio para cada uma delas e nós vamos ver aí nos próximos casos. Segundo caso que nós temos aí, ligadura de portamento, perfeito? Quando ela é utilizada para ligar sons de alturas diferentes, tá bom? Consiste em uma execução mais suave, sem que haja interrupção ou articulação entre os sons ligados, tá bom, gente? Nós estamos à distância, então essa parte aí prática, né? Uma demonstração de como seria uma ligadura de portamento, a gente vai deixar mais para frente aí
independente da gente já ter avançado nos conteúdos, depois a gente volta. Se por acaso eu esquecer, depois vocês cobrem. Lembrem de me cobrar lá durante a aula, de explicar para vocês com o instrumento o que quer dizer essa questão de uma execução mais suave que nós falamos aí. Do ponto de vista essencialmente teórico, nós temos que a ligadura de portamento é a que liga sons de alturas diferentes. Lembram que eu acabei de falar para vocês que a ligadura de tempo ela só liga figuras de mesmo valor, aliás, de mesma altura, né? Que é o caso aqui que nós temos nesse primeiro exemplo. Ligadura de tempo está ligando uma nota Dó a outra nota Dó. Então, esta ligadura eu chamo de ligadura de tempo. São figuras de mesma altura. Esta aqui está ligando uma nota Mi a uma nota Dó. Então, eu chamo esta ligadura de ligadura de portamento. Ela não é uma ligadura longa ou grande, né? É uma ligadura pequena, né? Só está ligando duas notas. Então, eu chamo essa ligadura de portamento. Por quê? É uma ligadura que não está ligando figuras de mesma altura e não é uma ligadura muito grande como essa que nós temos aqui do lado, tá? Que a gente já vai entrar na definição dela agora. Então, gente, aí, ó. Ligadura de frase. Este último exemplo aqui, essa ligadura maior. Ligadura de frase, tá? Nós chamamos a ligadura de frase quando ela é utilizada para ligar todo um trecho musical, né? Mais para frente a gente vai explicar melhor esse conceito de frase, mas já adiantando é isso aí. Resumidamente, a descrição de frase é isso aí, é um trecho musical, tá? Ela pode chegar a ligar dois ou mais compassos, então já antecipando também a definição de compasso, tá? Compasso, pessoal, são essas pequenas barrinhas que nós temos aqui, ó, tá vendo? Barrinha que está dividindo o pentagrama. Então a gente chama de compasso. Este aqui é um compasso, este aqui é outro compasso, este aqui é outro compasso e esse aqui é o último compasso que nós temos aqui na tela. Então essas barrinhas aqui, elas estão dividindo os compassos, tá? Como que eu divido o compasso? Isso aí a gente trabalha mais para frente. Agora, só para a gente entender o conceito de ligadura de frase, né? Na definição aí está dizendo que a ligadura de frase ela pode até ligar dois ou mais compassos. Então, compasso é isso. É esse espaço de tempo musical aqui, que normalmente ele é dividido por essas barrinhas aí. Claro que depois nós vamos passar uma definição um pouco mais técnica de compassos para vocês, tá bom? Por hora, só isso aqui já é o suficiente para vocês entenderem o que é uma ligadura de frase. Só a gente olhando, a gente já consegue distinguir essas ligaduras, né, gente? Por quê? Uma ligadura é bem pequenininha, que é o primeiro caso, né, que nós temos ali. Observem essa primeira ligadura aqui. Ligadura de tempo. Uma ligadura curta. Ela só está ligando notas de mesma altura. Ela parte de uma nota Dó e ela é ligada na próxima nota Dó. Então, ligadura de tempo, né, ou de valor. Se eu chamar de ligadura de tempo, tá correto. Se eu chamar de ligadura de valor, tá correto. Se eu perguntar na prova lá, questão dissertativa lá na prova, lembrando, a gente só faz provas ou avaliações presencialmente, tá? Nenhuma delas é à distância. Lá na avaliação presencial, colocou ali, eu perguntei para vocês, qual que é esse tipo de ligadura aqui, ó? Se eu der esse exemplo, ou se eu estiver ligando duas notas Sol, duas notas Lá, duas notas Si, enfim, qualquer nota que seja, mas eu estiver ligando duas notas que recebem o mesmo nome, né? Duas notas Sol, duas notas Lá, qualquer nota que seja. Se eu ligar a mesma nota, ou seja, a nota que tiver a mesma altura, eu chamo de ligadura de tempo ou de valor. Tanto faz, tempo ou valor está correto. Segundo exemplo que nós temos ali do lado, ligadura de portamento. Ela é uma ligadura curta e ela já admite que nós façamos a ligadura de notas de alturas diferentes. Ali, por exemplo, eu estou ligando um Mi em um Dó. Então, ligadura de portamento, perfeito? O último caso, a maior, né? Só de olhar a gente já vê a diferença. Eu vi uma ligadura grande dessa, está ligando um grande grupo de notas, mesmo que passe por 2 compassos, 3 compassos, eu chamo de ligadura de frase, perfeito? Dentro desse conceito das ligaduras aí, gente, alguém teve alguma dúvida? Henrique, posso perguntar? Pode, claro. Eu posso, da ligadura de tempo. Você falou que elas ligam na mesma altura, né? Duas notas iguais.
Mas, no entanto, essa nota ela pode ser igual, mas sendo uma grave e a outra... Ih, fugiu a palavra. A outra aguda, né? Grave ou aguda? Isso, uma grave e uma aguda, isso. Sendo iguais, mas grave e uma aguda. Boa pergunta. Excelente pergunta sua aí. Vocês lembram? Primeira aula, introdução à música, definição e elementos. Nós trabalhamos sobre as propriedades do som. Dentre as propriedades do som, nós temos a altura, perfeito? A altura é o que define se um som é grave ou agudo. E eu passei para vocês que a altura ela tem a relação com a frequência em que a nota vibra. Vocês lembram disso? Que eu até dei o exemplo para vocês que a nota Lá vibra na frequência de 440, né? Se eu descer Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá. O Lá embaixo, o Lá mais grave, ele vai estar vibrando em 220. Se esse vibra em 220 o primeiro vibra em 440, eu posso dizer que é a mesma altura ou não? Não. Perfeito. Não. Então, Não. a partir dessa informação, nós já temos respondida essa sua questão. Perfeito? Eu só ligo notas de mesma altura. Essa nota não tem a mesma altura, lembra? O conceito de altura está associado a grave ou agudo. Se a primeira nota é mais aguda e a segunda nota é mais grave, então não estamos trabalhando com a mesma altura, não é? Então, não, tá? Muito boa a sua pergunta, é isso aí. Teve dúvida, tem que perguntar mesmo. Excelente pergunta, porque às vezes outras pessoas poderiam ter essa mesma dúvida e às vezes não perguntaram, tá? Então, gente, a gente já avisa a todos vocês. No caso de ligaduras de valor, né? Ou ligadura de tempo, ela só liga figuras de mesma altura, ou seja, se ela estiver exatamente na mesma linha ou no mesmo espaço, tá bom? Ela não se aplica a figuras, mesmo que ela tenha o mesmo nome, mas uma tá lá em cima no pentagrama e a outra tá lá embaixo. Não, aí não é ligadura de valor ou tempo, ela só liga figuras lá na definição lá em cima, de mesma altura. Perfeito? Respondida a sua questão? Sim, obrigado. Maravilha. Mais alguém, alguma dúvida sobre a questão de ligaduras? Não? Muito Não, bem. professor. Certo. Então nós vamos prosseguir aí, né? Avançar. Depois desse conceito que nós trabalhamos agora, que é o conceito de ligaduras, nós vamos falar o conceito de ponto de aumento. Tá bom, gente? Ponto de aumento. O ponto de aumento acompanha aí tanto na tela quanto no material de vocês. Nada mais é do que um ponto que a gente coloca à direita da figura, tá? Então, observem aí, ó, eu estou contornando com o mouse, tá bom? Estão vendo aqui meu mouse circulando a nota? Tem um pontinho bem aqui, ó, gente, à frente da figura. É a figura de uma mínima e eu estou acrescentando um ponto. A gente vai chamar essa figura de mínima pontuada, tá bom? Sempre que a gente lê, se alguém tiver dúvida qual que é a pronúncia correta, é essa, é mínima pontuada. Se for uma mínima, se for uma colcheia pontuada. Se for semínima, semínima pontuada. A gente sempre acrescenta essa terminologia nela, tá bom? Então, para que ela serve? Ela serve para aumentar a figura na metade do valor dela, tá bom? A metade da duração dela. Lembrando, valor musical está associado à duração. Sempre que nós falarmos valores musicais, estamos tratando da duração das figuras, tá? Sejam positivas ou negativas. Então, estamos aí. Ponto de aumento. Nós temos na tela o caso de uma mínima pontuada, como eu já falei. Estão vendo aqui, ó, está igual a este desenho. Se nós temos uma ligadura de tempo, gente, ela só vai somar os valores, né? Na prática, qual que vai ser o resultado de uma ligadura de tempo ou de valor? Eu simplesmente vou manter a execução da nota. Em vez de eu separar essas duas notas, primeiro eu tocar ou cantar uma nota. Eu primeiro tocar essa mínima aqui, ó. E depois eu interromper e tocar essa outra nota aqui, eu separar essas duas notas. Quando eu coloco uma ligadura de valor ou de tempo, eu toco essas duas notas sem interrupção, né? Então, gente, isso vai ser exatamente igual a eu colocar um ponto de aumento de uma mínima para uma semínima. Por quê?
vai ser a mesma coisa que eu colocar essa ligadura de valor ou de tempo. Vocês lembram lá? Eu vou até recuar aí uns slides para vocês. Aqui, ó, na divisão proporcional dos valores, nós temos que qual é a figura musical que ela vale a metade do valor da mínima? Quem me responde aí? Semínima. Isto, perfeito, é a semínima, certo? Então, se eu acabei de ler para vocês a definição de ponto de aumento, qual seja? Ponto de aumento ele serve para aumentar a figura musical, né, na metade do valor dela. Ou seja, eu pego o valor dela e eu acrescento mais a metade do valor dela. Ou seja, qual que é a metade da mínima? Uma semínima. Então, esta mínima que nós temos aqui, à esquerda da tela, estou circulando com o mouse. Quando ela recebe esse ponto que é colocado à frente dela, o resultado vai ser exatamente esse aqui, ó. Tá vendo? O de uma mínima, como se ela estivesse ligada, tá? Com uma semínima, que é a metade do valor dela. Tá bom, gente? Aí, ó, nós temos aqui a descrição que está na apostila de vocês. No exemplo acima, a mínima está pontuada, portanto, ela passa a ter o valor de uma mínima acrescida de uma figura que representa a metade do seu valor original. Perfeito? No caso em tela, a semínima. Então, no caso, por que a gente ligou ela com uma semínima? Não foi por acaso. A gente ligou a mínima numa semínima porque a semínima é a figura que vale a metade do valor dela. Aí, ó, independente de estar na tela, eu pergunto para vocês, se a figura base fosse uma semínima e eu acrescentasse um ponto de aumento na semínima, qual seria a figura equivalente ao ponto de aumento? Ou seja, qual seria a figura que vale a metade do valor de uma semínima? Colcheia? Perfeito, exatamente, isso aí. Colcheia. Certinho, tá, gente? Colcheia. E aí, ó, como está definido aqui embaixo, ó, a gente vê que o mesmo pode ocorrer com as pausas. Então, quando eu coloco um ponto de aumento à frente da pausa, né, eu estou querendo acrescentar o valor da metade dela. Aqui, gente, também estudem, tá? Não esqueçam de decorar a equivalência das figuras negativas, tá? A gente associa aí o denominador à figura positiva da mínima, da semínima, da colcheia, da semicolcheia, fusa, semifusa. A gente tem que saber também de cor quais são as figuras negativas correspondentes, tá bom? Então, essa pausa que nós temos aqui, ó, tô circulando ela, é uma pausa de semínima, que está recebendo um ponto de aumento. E ao lado aqui, onde eu estou circulando com o mouse, nós temos a pausa de semínima primeiro e depois nós temos uma pausa de colcheia, perfeito? Isso aí vocês têm que saber também. Quando eu tenho uma pausa de semínima com um ponto de aumento, é a mesma coisa que eu tivesse uma pausa de semínima e uma pausa de colcheia. Por quê? Porque a pausa de colcheia vale a metade do valor de uma pausa de semínima. Até aí, alguma dúvida? Não, né? Conceito bem tranquilo. Não. Avançando aí. A gente pode colocar, né, à direita das figuras até uma quantidade maior de pontos do que um ponto só. Normalmente, eu confesso para vocês que vocês vão ver, na maioria dos casos, vocês vão ver só o que tem nesse exemplo anterior aqui, ó. Só um ponto de aumento. A maioria dos casos. Mas eu já vi até 3 pontos de aumento, né? Na vida musical da gente, a gente acaba tendo contato com mais conteúdos, né? Então, a gente precisa passar aí para vocês também qual que é a definição e qual que é o procedimento para que vocês trabalhem com mais valores. Então, vamos ler aí. Podem ainda ser colocados à direita das figuras 2 ou mais pontos. Neste caso, aplica-se o mesmo conceito, ou seja, o valor base já conhecido é a figura original que está recebendo o ponto de aumento, aquele primeiro ponto que está imediatamente à direita da figura, ou seja, o primeiro pontinho ali, ó. Voltando, este primeiro ponto aqui, ó, esse sempre vai ser o primeiro ponto. O conceito do ponto de aumento, qual que é? Ele aumenta a metade do valor da figura que está à esquerda dele, entendeu? Esse ponto está aumentando esta figura, que é a mínima, na metade do valor dela. Então, vamos avançar aí e continuar a leitura da definição.
Ou seja, o valor base já conhecido é a figura original que está recebendo o ponto de aumento. Enquanto os seguintes, né, os pontos seguintes, cada qual irá aumentar a metade do valor que está à esquerda de si. Tá? Vou interromper a leitura da definição para já mostrar para você a próxima figura. Observem aqui, ó. Vamos retomar o conceito. Qual que é o conceito de ponto de aumento? Ele sempre irá aumentar a metade da figura que está à esquerda dele. Tá? Olhem aí na tela cheia, vou tirar um pouquinho da tela para explicar aqui para vocês esse conceito. Tá? Observem aí no caderno, no material didático de vocês, vocês vão ter todas essas definições aí no caderno, quem tiver com dificuldade para visualizar. Este primeiro exemplo aqui, mais acima, estão vendo que tem 2 pontos? Acompanhe aí com o caderno de vocês para ficar mais fácil a visualização. Então, gente, o ponto ele aumenta a metade do valor da figura que está à esquerda dele, certo? Então, nós temos aí o seguinte, nessa figura nós temos 2 pontos. A gente tem que analisar da seguinte forma. Qual que é o ponto que está mais à direita? É o segundo ponto. Então, o segundo ponto, qual é a definição de ponto? Ele aumenta a metade do valor da figura que está à sua esquerda. O que está à esquerda do segundo ponto? Alguém pode me responder? Uma mínima. Não. Mínimo. À esquerda do segundo ponto está o primeiro ponto. Colcheia. Todos É a conseguem colcheia. visualizar aí? O primeiro É verdade, ponto. é o primeiro ponto. O primeiro ponto não é a mínima, tá? Quem tinha respondido mínima, o nome da figura musical base é a mínima. Ela é a figura base. Mas o que está à direita, o que está à esquerda, aliás, do segundo ponto de aumento é o primeiro ponto de aumento, não é direto a figura da mínima. Perfeito? Então, retomando o conceito, vamos martelar esse conceito aí na cabecinha de vocês. O ponto de aumento vai acrescentar a metade do valor da figura que está à esquerda dele. Ele é colocado à direita de alguma figura e ele representa a metade do valor daquela figura. Nesse primeiro exemplo mais acima, nós temos 2 pontos. Então, o segundo ponto ele está sendo colocado sobre o primeiro ponto. Perfeito? Então, a gente já trabalhou ali alguns slides atrás. Vamos voltar aí para que vocês vejam. Olhem aí, nesse caso, o exemplo mais lá em cima, nós temos que o ponto de aumento ele está representando qual figura aí? Que está lá no primeiro exemplo lá em cima. Ele está ligando a mínima a qual figura? Uma semínima? Isso, exatamente. Ele está ligando a figura de uma semínima. Por quê? A semínima é que equivale à metade do valor da mínima. Certo? Maravilha. Entendemos esse conceito. Então, quando a gente vê aquele primeiro ponto de aumento ali, o único ponto que tem nesse exemplo, esse ponto ele está representando uma semínima, tá? Ele vai ter o mesmo valor de uma semínima. Agora vamos avançar lá para o próximo. Aqui nós temos 2 pontos. Se aquele primeiro ponto que está imediatamente, ó, tem a figura da mínima, imediatamente após a figura da mínima eu tenho 1 ponto. A gente acabou de ver ali, ó, nos exemplos anteriores, que este primeiro ponto ele está assumindo o valor de uma semínima. Se ele está assumindo o valor de uma semínima e o segundo ponto ele equivale à metade do valor do primeiro ponto, qual que é o valor musical desse segundo ponto? Quem responde aí? Quem sabe? Colcheia. Colcheia. Perfeito. Colcheia. Exatamente isso. Entenderam o conceito. Então, gente, os pontos de aumento, qual que é o conceito de ponto de aumento? Ele vai aumentar a metade do valor da figura que estiver à sua esquerda. Por isso que ele é colocado à direita de alguma figura. Então, quando eu tenho mais pontos de aumento, eu sempre vou seguir esta proporção, tá bom? Eu sempre vou aumentando a metade da figura base, depois a metade do primeiro ponto, depois a metade do segundo ponto e assim sucessivamente. Olha aí o exemplo, eu vou colocar na tela cheia para que eu possa circular com o mouse essa questão que nós estamos vendo mais aqui embaixo, ó, dê uma olhada. Aqui nós temos tudo isso que eu falei para vocês representado graficamente, ó, tá vendo? Este último ponto, ó, nessa última figura nós temos 3 pontos de aumento.
Parece bastante, mas pode acontecer de vocês verem. Então, este último ponto de aumento, ele aumenta a metade do ponto anterior, que por sua vez aumenta a metade do ponto anterior, que por sua vez aumenta a metade da figura base, tá bom? Então, esse vale a metade desse, que vale a metade desse, que vale a metade desta figura aqui. Tá bom, gente? Entenderam esse conceito? Tem alguma dúvida aí sobre essa questão dos pontos de aumento? Não. Não? Maravilha. O que nós temos que fazer a partir de agora, gente? Temos que praticar. De que forma que nós praticamos isso, professor? Agora nós vamos entrar nessa questão das operações envolvendo as figuras musicais. O último assunto da aula de hoje, vocês estão vendo aí que nós já chegamos no horário limite, mas como a gente teve um atraso para iniciar a aula, a gente só vai compensar esses minutinhos de atraso e a gente já encerra. É o último assunto que nós vamos trabalhar hoje. Operações envolvendo figuras musicais, que é para a gente entender essa questão da divisão proporcional dos valores musicais. A gente vai começar a fazer como se fossem operações matemáticas, né, com base nas figuras musicais. Vamos ler aí a definição, igual está na apostila de vocês. Para facilitar a compreensão dos valores musicais e a sua divisão proporcional, costuma-se utilizar as figuras musicais para realizar operações de soma e subtração, tá? Gente, não vamos inventar mais do que soma e subtração, tá bom? É só essas operações aí para que a gente entenda o conceito de divisão proporcional. De forma similar ao que ocorre nas operações matemáticas. Vejamos alguns exemplos de operações envolvendo figuras musicais. Tá? Então nós temos aí o primeiro exemplo. Vocês estão vendo que nós estamos somando duas mínimas, certo? Aí, ó, vamos ler a definição. Tá bem didático no material de vocês, tá? A explicação aí. Nós vamos ler, tá? Só para que todos possam acompanhar junto como está no material. No exemplo ao lado, temos uma operação envolvendo a soma de duas mínimas, tá? Observando a divisão proporcional dos valores, interrompi a leitura, vamos voltar lá. O que é a divisão proporcional dos valores, professor? Vamos voltar lá para o slide. Esta é a figura da divisão proporcional dos valores. Vocês têm igualzinho aí no material de vocês, tá? Então, voltando lá para a definição. Aqui, ó, primeiro exemplo. Observando a divisão proporcional dos valores, nós temos que a figura da semibreve é formada por duas mínimas, correto? Portanto, este é o resultado da soma. Nós temos aqui embaixo a figura da semibreve. Mas e aí, professor, como que eu descubro que isso aí que o senhor acabou de me falar é verdade? É simples, é só a gente voltar lá na divisão proporcional dos valores. Estão vendo aqui, ó? A figura da semibreve, ela se ramifica para duas mínimas. Então, se eu fizer uma operação envolvendo essas duas figuras, eu estou somando uma mínima a outra mínima, eu vou ter qual resultado? Uma semibreve, perfeito? Voltando lá para a gente ver mais um exemplo de operações envolvendo figuras musicais. Segundo exemplo. Agora, né, aí na tela, nós temos a soma de três semínimas, perfeito? Por que eu digo que a soma? Porque a ligadura de valor ou de tempo, né, nós já lemos na definição lá, está dizendo, ela consiste na soma dos valores. Eu vou executar esses valores sem ter interrupção entre um e outro. É a mesma coisa que se eu estivesse somando os valores. Quando eu coloco uma ligadura, se eu colocar a ligadura ou se eu colocar um mais, né, isso aí só a título de operações envolvendo figuras musicais, tá, gente? Eu já esclareço para vocês, nunca numa partitura a gente vai ver uma figura musical sendo somada com a outra. Isso aí a gente utiliza universalmente para fins didáticos, para que vocês entendam como que funciona a proporção dos valores. Qualquer método de teoria musical, vocês vão ver essa questão da soma dos valores para que vocês assimilem de uma forma mais fácil. Não vai acontecer em um pentagrama lá, ter o sinalzinho de mais. Ó, tem uma semínima e uma outra semínima, eu colocar um sinalzinho de mais. Isso não acontece, tá? Quando eu quero somar os valores,
executar uma nota sem que haja interrupção entre uma e outra, a gente usa a ligadura, tá bom? Isso na parte prática. Na teoria, a gente utiliza essas operações para que vocês entendam a proporção que existe entre as figuras musicais. Seguindo, nós temos aí, vamos ler a definição. Agora nós temos a soma de 3 semínimas. A divisão proporcional, lembrando aquela imagem que eu tinha acabado de mostrar para vocês, ela nos mostra que a figura de uma mínima equivale a 2 semínimas, certo? Então, parei a explicação aqui, ó, nesse ponto. Essa junção aqui, ó, vamos voltar lá na divisão proporcional dos valores. Ó, sempre acompanhe no material didático de vocês, tá, gente? Vamos lá. Divisão proporcional. Mantenha aberto aí na casa de vocês. Eu estou somando 2 semínimas. Se eu somar essas duas figuras, 2 semínimas, qual é a figura que eu vou ter como resultado? Mínima. 2 cocheias. Se eu somar 2 semínimas, eu vou ter como resultado uma mínima. Perfeito? Esta figura que está aqui. Já entendemos esse conceito, né? Vamos avançar lá, continuar a explicação. Porque no exercício que nós temos ali, de exemplo, nós estamos somando 3 semínimas. Perfeito? Vamos lá. 3. Então, essas duas aqui, eu já entendi que se eu somar essas duas figuras, ou seja, o resultado dessa ligadura aqui é o equivalente a uma mínima. E aí eu estou somando mais uma, perfeito? Vamos continuar aqui a explicação. O ponto de aumento, sabemos que acrescenta metade do valor da figura base, certo? Portanto, esta soma que nós temos aqui, ó, destas 3 semínimas, resulta em uma mínima pontuada. Estão vendo aqui, ó, um ponto na mínima? Por quê? O ponto de aumento, ele não aumenta a metade da figura base? Aqui, ó, se eu somar essas duas aqui, ó, 2 semínimas, eu já tenho o desenho de uma mínima, só que sem o ponto. Eu estou acrescentando mais uma semínima, a semínima equivale a metade do valor da mínima. Então, o resultado desta operação completa aqui, ó, somando essas 3 semínimas, eu tenho uma mínima pontuada. Perfeito, pessoal? Mais um exemplo. Perfeito. Agora começa a complicar um pouquinho. Nós temos aí 2 figuras pontuadas sendo acrescidas aí. Estou somando 2 figuras pontuadas. Vamos ler aí a definição do exemplo. Neste exemplo, temos 2 semínimas pontuadas. Se o ponto de aumento acrescenta a metade do valor da figura base, no caso, a cada semínima pontuada acrescenta-se o valor de uma colcheia, não é isso? O ponto aqui, ó, esse ponto de aumento, ele está sobre a figura da semínima. Qual é a figura que vale a metade de uma semínima? Quem me responde? Colcheia. Cocheia. Perfeito, exatamente. Então, o ponto equivale à metade da figura base. Se a gente sabe que cada pontinho desse aqui, ó, como ele está sobre a figura da semínima, cada ponto vale uma colcheia. Se eu somar 2 colcheias, eu vou ter o valor de uma... Semínima. Semínima, perfeito. Semínima. Então aqui, ó, eu estou somando uma semínima, mais uma semínima e um ponto e mais um ponto, certo? Se eu sei que esses pontos equivalem a uma semínima, não é a mesma coisa que eu somar 3 semínimas? Sim. Isso. Sim. Isso aí, exatamente. Se é a mesma coisa que eu somar 3 semínimas, qual que é o resultado? É o mesmo do exemplo anterior. Tá vendo aqui, ó? Somando 3 semínimas aqui, aqui é a mesma coisa, só que eu representei de uma forma um pouco diferente. Eu coloquei o pontinho de aumento aqui, mas o resultado é o mesmo, tá? É uma semínima pontuada, tá bom? Então aqui, ó, só Beleza. continuando a definição, logo o resultado desta operação é uma mínima pontuada. E agora, caminhando efetivamente para o final da nossa aula, nós temos o último exemplo, que é este aqui, ó. É um exemplo de subtração das figuras musicais, tá? Então vamos lá. Antes de ler a definição, vamos tentar resolver aqui só observando na tela. A gente já viu nos exemplos anteriores que a figura de uma mínima pontuada, ela pode ser representada pela soma dessa operação musical, né? Que eu estou somando
2 semínimas pontuadas ou diretamente se eu somar 3 semínimas. De qualquer uma dessas duas formas que eu mostrei anteriormente vai resultar em uma mínima pontuada, não é? Então, gente, se eu já sei que esta figura aqui ela é o resultado da soma de 3 semínimas, agora vamos analisar o que eu tenho depois. Eu tenho uma colcheia e outra colcheia, perfeito? Se eu juntar essas duas colcheias, a soma de duas colcheias equivale a qual figura musical, gente? Semínima. Isso, equivale a uma semínima. Certinho. Se eu sei que a soma dessas duas figuras equivale a uma semínima e que, aliás, vou perguntar para vocês também. Nesta representação aqui eu tenho uma mínima pontuada. Esse ponto de aumento é um ponto só. Ele está sendo equivalente a qual figura? Semínima. Então, já resolvi a questão. Se eu tenho a subtração de duas colcheias, eu sei que as duas colcheias equivalem a uma semínima. Esse ponto de aumento, ele equivale também a uma semínima. Se eu estou subtraindo o equivalente a uma semínima, então o resultado vai ser uma mínima, sem o ponto de aumento. Todos entenderam aí, gente? Bem simples, tá? É questão de matemática básica isso aí, tá? Então quem sabe fazer aquela continha de mais e continha de menos, sabe resolver isso aí muito facilmente. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre a questão da divisão proporcional e sobre essas operações envolvendo figuras musicais? Tranquilo. Não, professor, tudo tranquilo. Tranquilo, gente? Então, maravilha! Feita esta consideração aí, esse último assunto, então nós vamos aí para o término da nossa aula, tá bom, gente? Então, conteúdo relativamente simples. A gente sabe que pode haver alguma dificuldade aí na compreensão, porque é a primeira vez que vocês estão vendo esse conteúdo. Normal, tá? O que tem que fazer, assim como todos os conteúdos que nós passamos para vocês? Praticar até o ponto que isso seja natural, tá? Inicialmente, vocês vão ter que fazer o quê? Peguei o meu caderno de música, vou desenhando várias figuras e vou somando elas ou subtraindo elas para eu praticar entender esse conceito da divisão proporcional dos valores melhor, tá? A partir do momento que eu entendi, primeiro eu vou começar a fazer elas olhando ali no material. Eu vou fazer aqui no meu caderno de música, olhando naquela tabelinha da divisão proporcional dos valores. Depois, conforme vocês forem praticando, isso aí vai ser natural. Vocês vão chegar ao ponto de só olhar e já resolver, né? Eu só perguntar para vocês aqui, ó, qual que é o resultado dessa operação? Sem consultar material nenhum, vocês já vão dar a resposta de imediato. O ideal é isso aí. Para chegar nesse nível, o que tem que fazer? Praticar bastante, tá? Gente, agora de uma forma genérica, tá? Às vezes a gente avança bastante no assunto, né? E o colega, ele fica meio sem graça porque avançou o assunto, ele fica com medo de perguntar uma coisa lá de trás do início da aula. Alguém tem alguma dúvida sobre qualquer assunto trabalhado na aula de hoje? Não. Não? Não. Maravilha, gente. Não. Então, nós estaremos encerrando por aqui a nossa aula. Se preparem, eu não posso afirmar para vocês que já vai ser nesses exercícios dessa aula ou nas próximas, mas se preparem para usar o caderno de música como forma de exercício também. Se não a partir dessa semana, no máximo a partir da próxima nós já faremos exercícios dessa forma. Além dos exercícios normais que vocês têm lá que responder no formulário, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Todos tenham uma boa semana de estudo, né? Vai começar o final de semana para vocês. Belezinha, maravilha. Eu vou trabalhar amanhã, a partir das 6 horas da manhã estou de pé. Até aí umas 20 horas eu vou estar trabalhando. Então, orem por mim também, quem puder, eu agradeço, tá? Tomem todos os cuidados, medidas de segurança preventivas aí com vocês, com a família de vocês. E não marquem bobeira, tá? A coisa não tá para brincadeira. A nossa vida segue, não tô falando para ninguém deixar de fazer as atividades, façam tudo que tiver que fazer, tudo que for necessário, quem precisa trabalhar, quem precisa estudar, o que for necessário vocês façam. Quem puder ficar em casa, fique em casa. A gente sabe que é muito difícil, eu sou um dos que precisa trabalhar como a maioria de vocês. Então a gente tem que sair, mas tomar
todo o cuidado, toda a cautela possível. Quem tiver, eu vou reiterar essa informação, teve contato com alguém que está sintomático, ou vocês mesmos estão sintomáticos, ou ainda testou positivo para Covid, gente, informem de imediato a secretaria, tá bom? A gente precisa fazer o acompanhamento aí do estado de vocês, tá bom? Não só para fins acadêmicos, né, de controle de frequência, de exercício, etc. Porque nós temos que saber mesmo, amanhã ou depois volta às aulas presenciais, né, e a gente precisa saber qual que é a situação do aluno. Porque o aluno que está sintomático, o aluno que testou positivo, qualquer que seja a situação, né, a gente pede que esse aluno permaneça em casa. Então, independente disso, a gente não sabe, né, a gente sabe que pelo menos pelos próximos dias a gente está em uma restrição bem forte, né? Mas assim que passar esses tempos muito difíceis aí, a gente já retorna no presencial e a gente espera que todos vocês possam voltar. Enquanto isso, a gente faz esse acompanhamento de forma à distância, né? Através do WhatsApp aí. Manda um aviso, manda um zap aí para a secretaria, para que a gente saiba aí, tô mal, tô com sintoma de gripe, mas não sei se é gripe, não sei se é Covid, né? Também, à medida que nós voltarmos para o presencial, mande aí o atestado para a gente justificar a sua ausência, ou se você está, assim, mal ao ponto de não conseguir assistir a aula nem à distância e fazer os exercícios. Não tem problema. A ausência vai ser justificada, a não entrega do exercício vai ser justificada mediante o envio da foto. Sem enviar a foto do atestado, nós não vamos ter o que arquivar na pastinha de vocês. Se a gente não tiver o que arquivar na pastinha de vocês, a gente não tem como justificar a ausência, tá? Então, é procedimento nosso. Entregou o atestado, a gente já justifica a ausência, mas sem o atestado a gente não consegue justificar, tá bom, gente? Fiquem todos na paz do Senhor, tenham um ótimo final de semana, bons estudos, não deixem para fazer na última hora, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau, até mais. Amém. Tchau, professora. Tchau pra você. Tchau.